Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Otávio, para quem não me conhece, venho aqui para mais um dia da Maratona da Saúde. E o tema de hoje que eu quero trazer para vocês é culpa e medo. Dois sentimentos que paralisam a gente, né? Que tocam meio que na alma e vão fundo no nosso processo individual. E são dois sentimentos que eu tenho um pouco de propriedade para falar, que eu passei boa parte da minha infância, adolescência e vida adulta com eles, na verdade. Eu sempre fui um pouco medroso, sempre tive um sentimento de culpa, sabe? De remorso por algo do passado, mas que nem eu consegui explicar e nem os meus psicólogos conseguiam explicar, porque não era consciente, era algo inconsciente. Então, são dois sentimentos que eu prezo muito por eles e é interessante eu estar comentando com vocês agora. O que eu percebo? Primeiro, só 5% da nossa mente é consciente, 95% é inconsciente. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado nisso? Primeiro, nem tudo que você está sentindo tem uma razão de ser racional, cognitiva, intelectual. Ou seja, não adianta você ficar tentando buscar a razão daquilo. O mais importante, eu acho, é sair daquela situação, né? Eu acho que ninguém quer ficar pensando muito quando está sentindo culpa, medo, remorso, está paralisado. Quer resolver logo. Então, vamos parar de buscar esse racional por hora e vamos sair desse estado. Seja exercício físico, enfim, o Axis traz o Axis traz algumas ferramentas como barra de Axis, que vai direto nas nossas crenças limitantes, para retirar realmente esses padrões fixos de comportamento que não nos fazem bem pra gente. Tem o Reiki também, que pega uma energia externa e vem trazendo. Mas o que eu acho interessante de notar? Quando a gente está paralisado, a gente quer resolver os problemas, a gente quer uma solução. Mas eu acho que o primeiro passo para tudo isso é você escolher diferente, não ficar agindo conforme essa situação. Então, o que eu percebi pesquisando um pouco mais de culpa e medo e um pouco da minha trajetória? Culpa é um sentimento de responsabilidade por algo que foi feito e que transgrediu alguma norma, que foi contra alguma norma, que invalidou alguma norma social ou individual. Ou seja, fui contra as regras. Eu fui contra a regra que alguém disse, contra a regra que eu ditei para mim, e por ter feito algo contrário a isso, eu me culpei. Gerei esse sentimento de culpa. Então, no meu caso, não era consciente, era algum processo inconsciente que agora, fazendo cursos mais aprofundados, fazendo terapias um pouco mais holísticas e integrativas, eu fui percebendo a raiz dele. Mas como é um processo inconsciente, quanto mais a gente tenta racionalizar e pensar, não adianta, não é consciente. Então, por isso que eu acho interessante o papel das terapias integrativas, dessas terapias energéticas nesse sentido. E o medo, o que eu percebi do medo? O medo é uma ansiedade irracional. Ansiedade é um excesso de futuro, é ficar pensando no futuro, mas de uma forma não racional. É um medo premente, é um instinto de sobrevivência. Então é aquele estado em que tudo parece um perigo, em que nada vai dar certo, em que eu fico patinando entre uma escolha e outra, porque eu não sei qual escolher, porque eu estou com medo, literalmente, né? Então, o que a gente percebe dessas duas emoções? Que elas são paralisantes. O medo por um não saber o que o futuro vai acontecer. Não saber o que vai acontecer quando eu tomar essa atitude, quando eu conhecer essa pessoa, quando eu entrar nesse emprego, ou quando eu mudar de cidade, enfim. São medos que a gente tem normalmente, mas que são por essa não compreensão do que vai acontecer no futuro. E a culpa é passado. É essa responsabilidade que eu disse. E a psicanálise traz bastante um conceito bastante interessante, que seria o medo, ou a culpa, como um processo onde a gente mostra um sentimento e ele vai em desacordo com as nossas normas, como eu disse pra gente. É um conceito bem psicanalítico. Mas o que a gente percebe então basicamente dessas duas emoções? Que elas paralisam a gente, que elas fazem a gente patinar na mesma situação e ficar vivenciando aquele estado o tempo inteiro. Então tem uma parábola muito legal que eu gosto de falar, que é a do discípulo e de seu mestre. Eles estavam andando em uma longa estrada, cansados e esfomeados já de tanto caminharem, e eles pararam em um casebre, uma casa pequena que estava perto da estrada que eles observaram, e era um pessoal bem humilde que morava ali. E a subsistência, a fonte de sustento, a fonte de renda, vinha das vacas que eles cultivavam. Uma especificamente, mais especificamente, né? E o que eles perceberam? Que eles foram totalmente hospitaleiros com o discípulo e seu mestre, foram totalmente gentis, aproveitaram bastante a estadia deles, deram comida e tal. O discípulo e o mestre passaram a noite lá, depois
de ter se hospedado lá foram embora, agradeceram, tal, tudo mais. Quando eles estavam na estrada novamente para andar, o mestre falou para o seu discípulo: olha, por que você não vai lá e joga a vaca deles do penhasco? O discípulo ficou indignado. Como assim jogar a vaca deles do penhasco? É a única fonte de renda deles? Aí o mestre falou: não, vai lá, confia. O discípulo foi lá, jogou, mas com muito resignado, muito pensativo sobre o que estava acontecendo, né? Ele ia jogar a vaca da pessoa do penhasco, que era a única fonte de renda. Mas ele foi lá e jogou mesmo assim. Voltou para o mestre, que estava esperando ele lá na estradinha. Aí eles foram caminhando, seguiram a vida, anos se passaram, e o discípulo resolveu se separar do mestre, porque ele estava muito culposo. Ó a culpa vindo aí. Estava com muito remorso, muita angústia e muito peso por essa responsabilidade de ter feito esse ato que transgredia a moral dele. Eu não vou gerar prejuízo para ninguém. Então ele se despediu do mestre e voltou ao casebre que ele tinha visitado junto com o mestre, para ver como que estavam as pessoas de lá, para conversar com elas, para se desculpar, porque uma das coisas muito importantes da culpa é esse peso, essa ânsia, esse desejo por desculpa, por compensar a situação, sabe? Então ele voltou para o casebre e viu que o casebre estava muito aumentado, estava muito mais próspero, tinha carro na garagem, tinha antena parabólica, a vista estava muito mais maravilhosa, tinham mais animais rondando o casebre. Aí ele perguntou pro pessoal que morava lá o que tinha acontecido com a família anterior, né? Porque na visão dele eles tinham ido embora. Então o pessoal de lá falou: não, a gente é essa família, tipo, nada mudou, mas tudo mudou. Ou seja, as pessoas continuavam lá, mas tudo mudou. E o que elas falaram? Nossa, aconteceu um negócio muito doido na nossa vida, né? A nossa vaquinha, ela se jogou do precipício. Guardem isso. Então a gente começou a procurar outras fontes de renda. A gente foi para a cidade, procurou novos empregos, procurou novas formas de agricultura para poder vender, procurou novos serviços para poder vender na região, de manufatura, de trabalho artesanal, sabe? Então ele falou: ó, depois que a gente perdeu a nossa única fonte de subsistência, a gente começou a se reinventar e começou a ter mais prosperidade por isso, porque começou a ter escolhas diferentes. Então o discípulo, que até então estava com muito remorso e angústia, ficou aliviado, principalmente com a prosperidade deles, quando eles começaram a melhorar de vida, né? Então o que é interessante dessa história? Primeiro, a culpa do discípulo pelo que ele fez, por transgredir as normas, por ir contra as normas. E essa sensação de tentar compensar a pessoa por algo. E no caso da família, eles não ficaram no sentimento de culpa. Ai, eu deveria ter guardado a vaquinha para ela não se jogar. Ai, eu sou um besta porque eu deixei ela se jogar do precipício. Ai, não. Ela se jogou. Ponto, acabou. O que mais é possível? Como pode melhorar? Quais são as outras formas de renda que eu tenho a partir de então? Então, elas não ficaram culposas. E nem tiveram medo. Nossa, eu perdi minha única fonte de renda. Nossa, o que vai ser da minha vida agora? Nossa, a gente vai morrer solitário, triste. Não é. Como pode melhorar? Tem outras formas de renda. Vamos se aventurar na agricultura. Vamos se aventurar no artesanato. Tem coisas além disso. Não tem que ficar vibrando no medo. Não tem que ter essa ansiedade irracional. Ansiedade. O que vai acontecer no futuro? Futuro irracional. Não é pensado. É um sentimento que vem de vazão. A gente fica patinando o tempo inteiro nele. Então eles não ficaram nem com medo e nem com culpa. E o que aconteceu quando eles não ficaram com medo nem com culpa? Novas portas se abriram, novas possibilidades se abriram, novas escolhas foram possíveis. Então, o que é interessante de notar? Que a gente continua nesses sentimentos, primeiro, por uma falta de compreensão da onde que eles vêm. Segundo, por uma escolha de continuar vibrando neles. Porque é possível. Eu fiquei um ano inteiro praticamente durante a faculdade com esses sentimentos muito recorrentes. E foi depois que eu conheci Barra de Axis, um processo energético em que a gente manipula pontos da cabeça relacionados a áreas da vida, como alegria, tristeza, controle, criatividade e assim vai. São 32 pontos e 32 áreas da vida correspondentes, né? Então, quando eu fui acessando esse tipo de terapia e trabalhando em mim, todos esses medos inconscientes, todas essas culpas inconscientes, todas essas crenças limitantes, que são modelos de mundo limitantes, restritores,
que nos impedem de escolher diferente, que nos impedem de ver as infinitas possibilidades que estão disponíveis. Quando eu comecei a acessar essa terapia, eu falei, como eu tô mais leve, como tudo faz mais sentido, como eu não preciso mais ficar apegado nesse sentimento, porque ele está sendo até dissolvido, conforme mais eu faço essa técnica. Então, o quanto a gente poderia ter um caminho mais grandioso, o quanto a gente poderia perceber as infinitas possibilidades que a gente tem na nossa vida e ir além desses sentimentos. Então eu falo, a gente está numa pandemia, está num momento de quarentena, está um momento conturbado psicologicamente, financeiramente, tá. Mas sempre tem algo a mais possível. A gente não tem que ficar preso em uma forma de renda, por exemplo, não tem que ficar preso em limitações. Tem sempre algo disponível e a máxima do universo é peças e receberás. Ou seja, peça, abra possibilidade, abra portas e o universo vai preenchendo com toda a sua abundância as áreas da vida que mais precisam. Então, o que eu queria dizer finalmente sobre culpa e medo? São emoções humanas, todos sentem. Em maior ou menor grau, tem pessoas que vivem com esse sentimento, assim como eu vivi por muito tempo. Tem pessoas que simplesmente vivem no dia a dia, mas depois passa porque vai fazer outra coisa, não foca nisso, enfim. Mas é uma emoção humana e emoções são naturais. A questão é, o que a gente faz com esse sentimento? A gente vai tentar ficar permanecendo nele por uma inércia, por uma falta de compreensão. A gente vai ficar patinando no viés inconsciente dele. Ou seja, tem muitas vezes que a gente consegue compreender a raiz. Eu terminei um relacionamento e fiquei culposo. Ok. Mas tem vezes que o sentimento só vem. Então, como seria a gente ir para um espaço e abrir as nossas portas mentais, de sentimento e de vida para que um novo surja? Ou seja, como seria a gente não ficar apegado nesse sentimento, fixado, como se estivesse abraçando ele, não te solto nunca mais. Não, como seria deixar ele fluir? Veio, sentir, vai embora agora. Veio, sentir, vai embora. Não se apega, sabe? Então como seria a gente chegar num espaço em que a gente não se apega em tantos sentimentos que nos restringem, nos limitam, e a gente começar a pensar, o que mais é possível? Como pode melhorar? O que eu posso escolher agora que vai me tornar mais próspero? Então essas são algumas perguntas que a gente trabalha muito nas ferramentas do Access, né? Na barra de Access a gente trabalha bastante elas também durante o processo, dependendo da pessoa, enfim, vai muito um processo individual, mas quanto a gente pode fazer perguntas e perceber o quanto mais está disponível ao nosso dispor e a gente nem percebe, o quanto mais está simplesmente aí e a gente pode alcançar com as nossas escolhas. A gente pode ter um relacionamento mais próspero, a gente pode ter mais fontes de renda. É só estar disponível para isso. A gente pode nutrir sentimentos como paz, amor, gratidão. Gratidão é um grande sentimento nobre. Então, quanto a gente pode começar a simplesmente deixar ir os sentimentos que não nos fazem bem e começar a buscar esses que nos fazem bem, através de atividades, através de companhias e assim vai. Então, eu queria deixar essa contribuição. O quanto a culpa e o medo nos paralisam e nos impedem de perceber um mundo grandioso que está ao nosso redor. Um mundo de liberdade, um mundo onde não há limites para nossas escolhas. Um mundo em que a gente realmente pode ser feliz, com total facilidade, alegria e glória. Então essa é a minha contribuição para vocês no dia de hoje. Fiquem com Deus e é isso.